Obrigado, deputada Bebel, parabéns pela iniciativa, também dos colegas deputados aqui presentes, contra um ato absurdo. Eu quero só ler aqui para vocês, para ver que nós não estamos berrando aqui à toa, nós estamos nos indignando, porque está aqui, ó, no documento que foi enviado para todos, está todos aqui, olha. Considerações finais a favor do projeto de lei, 10 minutos. Ou seja, depois que todo mundo falou, ainda haveria essa consideração. E isso não foi respeitado. Bom, isso é realmente, mostra bem o que é esse governo, o que é essa SEDUC. Mas eu estava falando do ponto mais grave do projeto, que são as faltas, e já foi falado, mas não é só isso. A remoção também... Tá bom, não, para mim tá bom. Obrigado. E aí vem o Vinícius e diz o seguinte, olha, nós vamos fazer uma remoção que nós vamos chamar por necessidade. Uma colega que precisava ir para Votuporanga porque o marido estava doente, não havia como ir, etc. e tal, e que chama uma remoção por necessidade. Olha, gente, remoção é lei, é norma, existe essa possibilidade lá. Agora, quando se fala que pode haver uma remoção por necessidade, será que ela vai acontecer em igualdade para todos, para os amigos e para os inimigos? Não vai. Agora, ele não falou de uma remoção por ofício. Ele não falou isso. Ou seja, nós mandamos vocês para onde nós quisermos. Isso ele deixou de falar. Olha... E é uma coisa curiosa que aparece aqui, porque fizeram um discurso de tantas bondades, né, com o secretário querendo resolver com as entidades de classe esses problemas. Nunca houve essa discussão, nunca houve esse debate. Mas ele diz o seguinte, vai mudar a remoção, ela vai ficar bem melhor. Veja as palavras, ouçam as palavras do secretário da Educação. A remoção no projeto fica nas mãos do secretário. Aliás, nas palavras dele, que está aqui, com mando para o regulamento do secretário da Educação. Está escrito aqui, olha, com mando para a regulamentação do secretário da Educação. Portanto, é ele que vai mandar se vai ter a remoção e de que jeito que vai ser essa remoção. Portanto, ele manda. O recesso escolar também fica nas mãos do secretário. Se vai haver, se não vai haver e de que forma vai haver. Fica nas mãos do secretário. Assegura-se que a gestão escolar, agora falando dos gestores, seja pautada em critérios de desempenho objetivos. O que se entende por isso? Cumprimento de plataformas digitais e de controle. É só isso, BI e Super BI. Não tem nada de pedagógico aqui. O Instituto da Promoção exigirá uma série de quesitos com regulamento por decreto e não por lei. Ou seja, o Dr. Jefferson sabe muito bem disso, essa vai poder ser alterada a qualquer momento pelo Executivo, se é por decreto. E mais, a promoção vai acontecer se a nossa lei permitir, está aqui na lei. E se houver dinheiro para tanto, está escrito aqui também, está escrito. Lembramos que no ano passado as escolas ficaram 6 meses sem verba de manutenção. Concluindo. Você tem ainda uns 2 minutos, pode falar. As avaliações periódicas dos trabalhadores da educação, vejam, gente, as avaliações periódicas de todos os trabalhadores da educação terão seus critérios, objetivos, metas e indicadores definidos em atos do secretário da Educação. É ele que vai definir tudo isso. É o rei, é o reizinho. É o que nós chamamos lá do déspota não esclarecido. Colegas, eu quero encerrar a minha fala da forma que eu iniciei. Infelizmente, tudo isso é uma farsa. Apenas uma farsa. Nada mais do que uma farsa. Mas que pode levar a uma tragédia. E tenta-se dar a ela o título de gestão democrática eficiente do ensino público. Talvez
fosse melhor usar a gestão privada do dinheiro público, nas iniciativas privadas. Para concluir, eu quero só elencar os absurdos que foram ditos aqui pelo secretário adjunto, quando ele diz o seguinte: esse absurdo que nós temos de falta dos professores, os professores faltam demais. Tudo bem, vamos ver por que os professores faltam demais? Se isso é verdade, vamos ver por quê. Por quê? Porque eles são precarizados, porque eles não recebem salários decentes, porque eles não têm condições de trabalho, porque faltam os concursos públicos, como já foram lembrados aqui. Agora, se um meio de tentar evitar isso é bater em cima dos atestados falsos, o que vai acontecer? Vai aparecer um número ainda maior de atestados falsos, porque não é por aí. Ou seja, aqueles dados falsos que as escolas são exigidas e obrigadas a apresentar à secretaria para dizer que os resultados melhoraram, os resultados dos alunos melhoraram. E dessa falsidade não vai se exigir nada? Em resumo, o que eu quero dizer é o seguinte: a culpa não é dos professores, a culpa não é dos gestores, a culpa não é dos funcionários, a culpa não é dos servidores, a culpa é da SEDUC. Nem a SEDUC, não é de educação que se trata. Muito obrigada, professor, diretor Chico Poli, né, presidente da UDEMO. Eu quero ver com vocês o seguinte: eu acho que fica bem mais pedagógico que a gente põe uma entidade e um deputado, uma entidade e um deputado. Por quê? Porque a gente cria um pouco, né, essa alternância, para não ficar que ouvir todo mundo e depois o deputado às vezes tem, eu sei da vida parlamentar como é que é, mas eu costumo ficar até o final, todos ficam, mas vamos criar essa metodologia. Tudo bem? Então já chamo uma entidade. A primeira a falar, né, é a professora Sirlene, que é da ATEPES, é isso? Obrigada, Sirlene. Você está falando com uma entidade agora. Pela ordem, deputada Bebel, antes da Sirlene falar, me consta que essa audiência não está mais sendo transmitida desculpa, muito obrigada. No YouTube. Sim. Eu acho que isso ainda está, nesse momento caiu. Ainda está ou não está? Não está ou está, Eliana? Caiu. A transmissão. Então, por favor, gente, eu vou fazer. Aí não. Aí é o seguinte: ou tem democracia para todos usarem o microfone e ter visibilidade, né, da Rede Alesp em todo o estado de São Paulo, ou isso aqui também parece que é casa de um dono só. E não é. Nós entramos pela porta da frente e nós queremos o sinal aparecendo por todo o estado de São Paulo. Eu não estou brigando com os técnicos, eu estou questionando se há um comando de cima, e deve haver, para não deixar que a gente apareça no sinal da Rede Alesp. É isso? Gostaria de uma posição da Rede Alesp. Alguém pode ir até lá da minha assessoria, por favor? Vai lá, Regi. Obrigada. Está indo? Não está. O ao vivo está CPI de... Está votando agora, né? Isso aí, para mim, tem um nome, né? A ditadura, não é possível. O chefe de gabinete do André. Estava na TV. Vai lá no terceiro, por favor, tá? E a gente vai tocando. Lamentavelmente, nós vamos ser prejudicados. Tá? Se o João estiver aí, ele acerta. Tá, obrigada. Por favor, Sirlene, vou ligar para o André. Então, gente, bom dia a todas, a todos. Saudar aqui todas as deputadas e deputados, saudar a professora Bebel e dizer o seguinte, que essa manhã mostrou para a gente, né, a postura lamentável dos membros
do governador Tarcísio, né, dos membros do governo, e também a postura, né, de um deputado aqui na frente de nós, né, que somos trabalhadores, educadores, né, de cancelar, de ir embora, de dar as costas para o conjunto dessa audiência, né? Então, eu já coloco aqui meu rechaço a isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, é indignante que nós estejamos aqui para discutir a situação da educação, né? E nós deveríamos estar aqui fazendo uma grande audiência para saudar professores, para discutir direitos, porque o que nós estamos vendo no estado de São Paulo é um desmonte da educação, é escola cívico-militar com o policial despreparado, é escola sem carteira, sem cadeira, é escola que não tem, que assediou professores e demitiu milhares de professores nesse ano. Isso é indignante. Escolas vendidas em leilão. Esse é o projeto da educação do Estado de São Paulo. E agora, essa reforma administrativa que quer mexer com a carreira dos professores. Né? Os professores deveriam ser, como eu já disse, valorizados. Por quê? Quando o membro do governo aqui disse que as escolas particulares, os professores não faltam, eu quero relembrar que professor da rede particular tem cesta básica, tem vale-refeição, tem fundo de garantia, seguro-desemprego, e nós, professores aqui na rede estadual, no Centro Paula Souza, não podemos nem comer a merenda. É disso que se trata. Nós não temos direito nem à merenda. O professor aqui trabalha sem direito e agora ele quer aumentar ainda mais esse ataque. E nós não vamos aceitar. Essa reforma administrativa já veio aqui para os pesquisadores, está vindo para os professores do Centro Paula Souza e nós não vamos aceitar. Reforma administrativa para pagar salário por subsídio, para acabar com direitos históricos como quinquênio, sexta parte. E também nós não vamos aceitar que mexa na carreira da rede estadual, que imponha um farol, legitimar o farol, o assédio moral institucional. Se ele quer melhorar e valorizar os professores, ele tem que reduzir o número de alunos por sala de aula, ele tem que remunerar bem o professor e investir na carreira docente. É isso que nós queremos. Todo mundo aqui passou por um professor, para concluir. Todo mundo aqui teve um professor na vida. Como será a vida das novas gerações se o professor, se a base de tudo na educação está sendo destruída pelo governador Tarcísio? E cada deputado aqui nessa casa que apoiar esse projeto está contribuindo para a destruição dos sonhos das nossas crianças e juventude. Vamos à luta. Muito obrigada, não ao projeto Silene. 1312. Obrigada, Sirlene. Eu imediatamente passo agora a palavra para a deputada estadual, a nossa querida Paula. Doutora Paula. Obrigada, Bebel. Eu quero saudar... Deixa eu só avisar. Primeiro, a transmissão já está regularizada. Eu fui falar com o chefe e o André do Prado, o presidente André do Prado liberou. E a gente está pedindo... Oi. Está aqui. Não, mas a gente está... Calma, gente. Isso não... Não, eu estou pondo os prismas já. Não, ele perguntou se tem uma lista de inscrição dos parlamentares. Tá bom, mas houve um acordo aqui. Agora vamos fazer o seguinte. Quer seguir Você... essa lista? Pode seguir. Não, eu acho assim, houve um acordo que a gente intermediaria uma e uma. Tá bom, se pela ordem é o deputado Gianazzi, que ele fale. Pode ser? Eu acharia legal que a Paula falasse, uma mulher, afinal estamos perto do 8 de março, vamos dar um pouco de protagonismo para nós, beleza? Mas não tem problema não, deputada. A gente está aqui coletivamente trabalhando conjuntamente. Vamos lá.
Então, bom dia a todas as pessoas. Eu quero saudar a deputada Bebel pela iniciativa de seguir conduzindo essa audiência. Eu acho que é muito importante que ela exista, apesar da tentativa do governo do estado de acabar com ela. E eu quero saudar especialmente a todos os educadores e educadoras aqui presentes, que nós sabemos são o motor, a base, o fundamento da luta que nós travaremos aqui. E deixo aqui o compromisso da nossa bancada do PSOL, assim como eu sei que a bancada do PT também se comprometerá em lutar contra esse projeto. A gente sabe, e eu ouvi atentamente as falas das pessoas, tanto do secretário quanto dos nossos companheiros que falaram sobre os problemas desse projeto, e me motivou muito quando o professor Francisco Poli falou: a gente precisa ir à raiz do problema das escolas no estado de São Paulo. É verdade, e eu quero ressaltar aqui, que as escolas no estado de São Paulo não são boas para ninguém. Não são boas para os educadores e não são boas para os estudantes. As escolas no estado de São Paulo, infelizmente, pecam muito em estrutura. E o governo do estado não só se nega a ir à raiz do problema, como faz o que fez no ano passado, aprovando 2 projetos de lei extremamente danosos para a nossa educação, que são a instituição das escolas cívico-militares e a redução do orçamento em 5% para a educação no estado de São Paulo. Uma educação que tem escola sem carteira, que tem escola com goteira, que tem banheiro sem porta, que não tem papel higiênico no banheiro e que insiste em precarizar a vida dos educadores ao mesmo tempo em que acaba com o ensino de jovens e adultos, o ensino médio noturno no estado de São Paulo. A cada novo orçamento, nós seguimos reduzindo o orçamento destinado à melhoria das nossas escolas, por um lado. E, por outro, o governo do estado tenta estrangular os poucos direitos que ainda restam para os educadores no nosso estado. Nós sabemos que só existe serviço público valorizado se o servidor público for valorizado. E nós nos somamos aqui à reivindicação para que não haja nenhum tipo de reestruturação de carreira dos professores que piore a vida dos educadores, mas mais do que isso, para que existam mais concursos públicos, para que não haja fechamentos de sala de aula, para que a gente tenha escolas estruturadas e transformadas com uma educação de verdade, com material escolar de verdade, com material didático de verdade, que não sucumba às plataformas cheias de erro de material didático, para que os nossos educadores não sejam obrigados a passar boa parte do seu tempo vinculados a plataformas cheias de erro, mas que burocratizam o professor e a vida do professor. Nós queremos cada vez mais professores, como nos ensina Paulo Freire, que garantam autonomia para os estudantes, que possibilitem a transformação na cabeça da nossa juventude. Sirlene disse aqui, e eu reitero, os educadores são a base da vida de muitas pessoas. Eu, como parlamentar jovem, sonho com uma escola transformada e sei que é impossível que isso exista sem que haja educadores que conduzam pela mão essa transformação. Então, deixa aqui o nosso compromisso de luta contra a reestruturação da carreira dos educadores e, mais do que isso, o nosso compromisso de luta por uma educação transformadora e libertadora no estado de São Paulo. Obrigada, contem com a gente. Obrigada, deputada Paula. Cumpriu fielmente os 3 minutos, né? Muito bom. Eu queria dar 5, mas, enfim, nós queremos tirar encaminhamentos disso aqui. Isso aqui não vai ficar assim, não. Nós temos que tirar encaminhamento. Vou chamar mais uma entidade agora, né? Vou chamar... Ai, droga, uma papeleira. É aqui, ó. É aqui. Poliana Nascimento, diretora estadual da executiva da APUES. Por favor, Poliana, tem Vossa Excelência 3 minutos. Tá bom, querida?
Bom dia a todos e todas. Primeiramente, saúdo a mesa, saúdo principalmente todos que estão aqui nesse momento tão importante. E já salientando em falar em farol, que foi a festa do farol no final do ano passado e começo desse ano, quem merece um farol vermelho é o FEDER. Farol vermelho para ele. É muito importante a gente atentar a esse projeto PL 1316, que, na verdade, não é ajuste, não é técnico, é uma destruição da carreira docente, uma destruição que acaba com a qualidade da educação. No começo do ano 2026, nós tivemos atribuições de aula, que foi professor sendo tirado das suas escolas, professor com quase 20 anos na mesma unidade de ensino, foi retirado por quê? Avaliação de desempenho. Professor que não conseguiu se inscrever no Multiplica e teve a sua pontuação caída, perdeu a pontuação por quê? Avaliação de desempenho. Tudo isso, esse projeto tem como eixo central a avaliação de desempenho. E é isso que a gente não pode aceitar, principalmente porque isso implica diretamente na escola, na sala de aula, nos nossos alunos. E por que que isso acontece? Porque acaba com a qualidade da educação, onde qualquer professor pode pegar uma disciplina que ele não quer pegar. Acaba com a educação quando não se tem uma visão do que é uma educação de qualidade. Por isso, gente, hoje é muito importante nós estarmos aqui e continuarmos nessa luta, porque defender a carreira docente é defender a educação, defender os alunos é defender uma educação pública de qualidade para os filhos e as filhas da classe trabalhadora. Muito obrigado e vamos continuar nessa luta. Pessoal, verifica para mim. Eu falei com o deputado André do Prado, que é o presidente da casa, e ele falou que está funcionando sim as redes. Tá? Então, obrigada, Liana. As redes, porque tinha cortado tudo. Bom... Eu vou chamar agora o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Vamos lá? Vamos. Companheiro, 3 minutos. Bom dia, magistério estadual, bom dia. Relaxa, não precisa ter correria, nós estamos entre nós, filho. Tá? Agora a casa é nossa, vamos andar. Então vamos lá. Na verdade, eu queria primeiro justificar minha intervenção ali. Nós estamos aqui no Parlamento Paulista, que tem regimento interno, né? Qualquer parlamentar tem direito a fazer uma questão de ordem, tem direito a fazer uma intervenção no meio de uma audiência pública, pela ordem ou questão de ordem. Foi justamente o que eu fiz, utilizando o regimento da casa, inclusive nas audiências públicas, né? Mas o império da lei não foi respeitado aqui e, além do mais, o deputado que estava aqui presidindo a sessão estava sendo grosseiro, né? Intolerante, e nós não podemos abaixar a cabeça para isso, nos curvar a nenhum tipo de grosseria, e o que o regimento, sobretudo, não estava sendo respeitado. Mas sobre o projeto de lei, eu queria abrir aqui a minha intervenção citando o nosso querido Darcy Ribeiro, com aquela famosa e conhecida frase que diz que a crise da educação não é uma crise, é um projeto de dominação, de inculcação da ideologia das elites econômicas para manter a dominação de classe, né? E a expropriação dos trabalhadores. Aqui em São Paulo é a mesma coisa. Esse projeto que foi apresentado, ele faz parte de um projeto maior, que é o projeto de destruição da rede estadual de ensino, que é a maior rede de ensino pública da América Latina. E esse projeto, ele é o tiro de misericórdia no magistério estadual. Ele apenas regulamenta, consolida ou tenta regulamentar todas as maldades feitas até agora contra o magistério estadual, como, por exemplo, a avaliação de desempenho, que agora será regulamentada, será mesmo punitivista. Ela vai criminalizar ainda mais e penalizar ainda mais os professores e as professoras, né, que não atingirem as metas. Os professores ficaram de fora da atribuição de aulas
dos bônus, né, de qualquer possibilidade de evolução na carreira, a remoção compulsória, tem uma parte que é altamente inconstitucional, que é a parte das faltas. Isso é ilegal, né? Essa parte substituindo a falta aula pela falta dia, afronta direitos elementares trabalhistas. Isso a gente derruba na justiça. Ele está tentando ressuscitar o que o Dória fez lá com o Roscielli no passado e que nós derrotamos através da luta social, né? O ALI, que será descontado também caso o professor falte, mesmo a questão do recesso ficará a critério da administração. Então, esse projeto é um projeto de reforma administrativa contra o magistério. Não tem nada de bom nesse projeto, né? Então, a reforma... O que o Chico Poli falou aqui, eu quero fazer coro com ele, nós temos que reformar as escolas da rede estadual. Nós temos mais de 100 escolas de lata na rede estadual, escolas sucateadas, degradadas. Nós queremos reformar essas escolas, né? Nós queremos reformar esse governo. Inclusive, quero aqui também deixar a nossa indignação com a ausência do secretário empresário da Educação, Feder, que não participa das audiências públicas e manda sempre o seu mensageiro, né, o secretário executivo. Concluído. Então, nós temos que rechaçar esse projeto. Então, a nossa luta é pela retirada imediata desse projeto aqui da Assembleia Legislativa. Tudo faremos para que ele seja retirado e, se for a pauta, nós temos que derrotá-lo aqui no plenário. Um abraço para vocês. Obrigada, deputado Carlos Gianazzi. Agora eu vou para alguém da sociedade civil. Vou chamar a professora Eliana Nunes, diretora executiva estadual da PUESP. Nas próximas falas, eu vou já pedir para ir ficando perto do microfone, porque a gente tem o tempo urge, né? E a gente tem aí um monte de coisa ainda para encaminhar. E eu gostaria agora, na fala da professora Eliana Nunes, a gente, então, fechar as inscrições encerradas, né? Vou dizer também que está entre nós a nobre deputada Ediane Maria, né? Está aqui entre nós. E, então, já passo para você, Eliana, 3 minutos regulamentares. Isso a gente conhece bem na PUES. Vai lá. Obrigada, Bebel. Em nome dela, da nossa deputada e presidente da PUESP, eu cumprimento todos os presentes da mesa e cumprimento todas as pessoas que vieram a essa audiência pública defender a educação pública gratuita e de qualidade. E eu digo isso porque, como já disseram aqui, há um projeto de destruição da escola pública. A escola que vocês conheceram, que vocês viveram, ela não existe mais. E esse projeto 1316, ele vem legitimar a perseguição, o adoecimento dos professores. E se é verdade que os índices da educação paulista estão refletidos, inclusive, com a falta dos professores, eu quero dizer aqui que essa falta dos professores, ela é justamente causada pelo um clima escolar insuportável que está nas bases, nas nossas escolas. O clima escolar é de assédio moral, é de perseguição, onde supervisores, diretores, eles perseguem cotidianamente os nossos colegas em nome de índices, para treinar para as provas. E aquele que não conseguir treinar para a prova e o aluno for mal na prova, ele é assediado mais ainda. Virou uma maratona por provas. É avaliação de aluno, é avaliação de professor, e se não for bem, você está fora. Você vai para outra escola, você é demitido.
Então, nós até desconfiamos do resultado dessas avaliações. O que os professores são obrigados a fazer para que esses alunos venham fazer essas provas e obtenham seus resultados. Porque existe um pavor dentro das unidades escolares e esse tipo de legislação legitima perseguição a estudantes e perseguição aos professores. Professores que estão adoecendo e quando ele consegue um atestado médico, o perito é orientado a negar suas licenças. Liana, pode concluir. E é por isso, professora Bebel, que esses professores estão com a falta consignada, porque eles estão sendo perseguidos nas perícias médicas. Então, aquele professor que hoje é a salvaguarda da educação pública está sendo colocado em perigo de seus empregos e de seus cargos. Então, em defesa dos serviços públicos, em defesa dos professores, a salvaguarda desse país, não ao PL 1316. Viva os professores! Dia 6 de março é greve da categoria. Muito bom, Eliana. Vamos lá. Agora eu passo a palavra imediatamente para o deputado Enio Tato. Tem Vossa Excelência 3 minutos. Obrigado, professora Bebel. Cumprimentar todos vocês, dar um bom dia a todos e lamentar o ocorrido aqui. Uma audiência pública dessa importância, para discutir um PL dessa importância, ser paralisada por causa de uma questão de ordem de um deputado que é regimental. Mas, na verdade, o que está acontecendo aqui é mais uma etapa de uma intenção do governo do Estado de São Paulo, do Tarcísio, do secretário Feder, que veio lá do Paraná, né, privatizou a educação lá, e é um trabalho para privatizar a educação aqui no Estado de São Paulo. Tudo isso é uma forma de desgastar, desqualificar, de enfraquecer o ensino para ter uma justificativa para a privatização. Assim como eles fizeram com a Enel, fizeram com a Sabesp, fizeram com a saúde no Estado de São Paulo, e a bola da vez é a educação agora, para privatizar, para entregar na mão da iniciativa privada, para ter lucros, para ganhar dinheiro. Quando ele coloca aqui, e ele coloca com uma ênfase enorme, o número de faltas, o percentual de faltas, a preocupação dele foi simplesmente uma forma punitiva para o professor. Como se o professor fosse um mau caráter, fosse um vagabundo que não gosta de trabalhar. Ele não levantou as questões, por que acontece isso no Estado de São Paulo. Eu ando no Estado de São Paulo fazendo audiências públicas da Comissão de Finanças e Orçamento. E o presidente que paralisou a audiência aqui é o presidente da comissão e ele anda também. E inúmeras as participações de professores, de entidades da educação que traz os problemas da educação, né? Ele não coloca aqui por que tem essas faltas. Foi feita uma pesquisa para analisar o que acontece com os professores, com os profissionais da educação. Por exemplo, na área da segurança pública. Quantas vezes a gente ouviu pessoas, professores, né, diretores, vir conversar que está impossível de lecionar, de trabalhar nas regiões principalmente periféricas, mais vulneráveis, por questão do crime organizado, sofre ameaças. E a gente não vê essa preocupação do governo do Estado de São Paulo. Na área da saúde, pode ter certeza que muitas faltas de professores e profissionais é questão de saúde, questão mental. A gente não vê uma preocupação em cima disso. A gente vê uma reclamação enorme. O governo do Estado tirar a parte que ele tinha que passar para o IANSP, né? E precarizando o IANSP, falindo o IANSP, que é o plano de saúde dos professores, o plano de saúde e funcionalismo público do Estado de São Paulo. Nas idas e nas visitas que eu faço, nas escolas, é comum um diretor, um professor vir pedir, deputado, manda uma emendinha aqui para a gente fazer as coisas básicas da nossa escola, que está com problema de infiltração, problema de hidráulico, problema de energia. A gente precisa fazer uma reforma, precisa comprar até material que o repasse da Secretaria da Educação não é o suficiente. Então eles deveriam, concluindo, eles deveriam olhar mais as condições de trabalho do professor, criar condições para resolver o problema de condições de trabalho, que eu tenho certeza que depois
vai reduzir o número de faltas dos professores. Por isso, concordo plenamente. Esse projeto que chegou em dezembro aqui, não tem nem 2 meses de tramitação. Ele precisa ser retirado em pauta, chamar as entidades, chamar os interessados para fazer uma grande discussão a respeito dos problemas da educação no estado de São Paulo. E o FEDER deveria estar presente aqui. Nada contra o Neiva, o Vinícius Neiva. Nada contra ele, mas o FEDER eu tenho certeza que ele não deixa de participar de uma convocação dos empresários da educação. E manda o secretário adjunto fazer uma audiência pública com os profissionais e aqueles que entendem da educação no estado de São Paulo. Parabéns, um grande abraço e continua a luta para a retirada desse PL. Você não é professor, mas falou igual um professor, viu? Não, nessa vida todos somos professores, na verdade é isso. Bem, eu vou imediatamente chamar a Nicole Fernandes, que é diretora executiva da UPES, União Paulista dos Estudantes Secundaristas. E depois que falar o deputado Guilherme Cortes, o próximo a falar é o Paulo Neves, da diretoria estadual da PUESP. Querida, você tem o tempo de 3 minutos, tá bom? Muito obrigada. Bom dia, gente. Como eu fui apresentada, meu nome é Nicole, eu sou diretora da União Paulista dos Estudantes Secundaristas. É muito importante a gente deixar claro que sempre os professores estiveram na luta ao lado dos estudantes, então, por isso, é muito importante que a gente esteja lado a lado também, é por isso que a gente se coloca na entidade aqui hoje. Primeiramente, eu acho que é importante, primeiro, a gente começar falando que o que aconteceu aqui de manhã já não é uma novidade para a gente, porque não é de hoje que o pessoal do governador Tarcísio, o pessoal da SEDUC, foge da discussão com a gente, principalmente com os estudantes. A gente sabe que hoje em dia as nossas escolas estão completamente sucateadas. Eles estão fechando as escolas do noturno a rodo, e a gente sabe que os nossos estudantes que precisam escolher entre trabalhar e estudar, não tem essas escolas por perto de casa. Eles estão fechando salas de aula e não tem professor dentro de sala de aula. Acho que foi uma completa mentira o que foi falado aqui de manhã. Não tem realmente professor em sala de aula, não estão contratando novos professores. E a gente precisa da valorização da carreira dos nossos professores. Hoje, a gente sabe que quem mais constrói os sonhos dos estudantes ao nosso lado são os professores, que todos os dias, no cotidiano da nossa sala de aula, falam pra gente sobre o quanto a gente tem que sonhar com a universidade pública, sobre o quanto eles ajudam a gente pra gente conseguir estudar, pra conseguir entrar no vestibular, pra gente conseguir estudar num cursinho popular, procurar a ajuda dos professores pra que a gente consiga um futuro, pra que a gente volte a sonhar, porque a gente sabe que do jeito que a educação está hoje, completamente sucateada, a gente não consegue sonhar com a universidade, a gente não consegue sonhar com o outro lado ao invés de evadir da escola. Porque o que aconteceu no começo desse ano, que a gente viu aquela vergonha que foi as escolas cívico-militares, colocando policiais para ensinar coisas completamente erradas para os estudantes, foi uma completa vergonha. Eles deveriam completamente tirar isso da cabeça deles, né? Ano passado leiloaram várias escolas para uma empresa que cuida hoje de cemitérios, e isso é uma pouca vergonha pra gente. Querida, hoje a nossa educação precisa ser mais valorizada, assim como a gente precisa da valorização dos nossos professores. E é por isso que a gente tem que deixar claro que a gente não vai tirar o pé da luta. Se precisar, a gente vai estar na rua ao lado dos professores, se precisar, a gente vai passar em cada escola, chamando os grêmios estudantis, construindo os grêmios estudantis, para que a gente vá em defesa dos nossos professores, em defesa da nossa educação pública. Obrigada, gente. Eu agradeço aí a oportunidade, gostaria de dar o dia todo, mas a gente sabe que tem hora para terminar essa audiência, porque foi chamada pelo presidente, portanto, nesse ponto nós vamos ter que cumprir isso, apesar de não terem cumprido, né? Bom, chamo imediatamente o nobre deputado Guilherme Cortes. Tem Vossa Excelência 3 minutos, se é que Vossa Excelência consegue. Muito obrigado, professora Bebel. Obrigado a todo mundo que está aqui. Em nome da Assembleia, nos desculpem pelos nossos colegas. Eles não sabem o que fazem. Ou melhor, sabem muito bem o que fazem. Vocês veem que eles não se sujeitam sequer a debater com os deputados. Que dirá com os deputados, os professores, os alunos? É uma vergonha o que a gente vê.
O secretário, como muito bem diz o deputado Enio, não falta em um coquetel de empresa do ramo da educação privada, mas não dá as caras aqui para explicar os projetos que ele apresenta para fundar a educação de São Paulo, que é um covarde. Eu queria ter a oportunidade de falar isso para ele, por isso vim aqui hoje. Sabendo que ele não viria, queria ter a oportunidade de falar isso para o seu secretário adjunto, que se evadiu. Não sei por quê, porque quem se sentiu ofendido foi o deputado Gilmacy, ele seguiu na sua obrigação de estar aqui prestando informações e ouvindo a população nessa audiência pública. Agora, a verdade que eu queria ter a oportunidade de dizer é que esse governo está acabando com a educação de São Paulo. E eles falam bonito, e eles falam de eficiência, eles apresentam coisas. Mas, na verdade, isso é para mascarar um projeto de arruinar a rede pública de ensino de São Paulo, como eles vêm fazendo desde 2023. Esse projeto de agora é só a pá de cal. É só para terminar de vez, para dar mais um instrumento para perseguir, para avacalhar com o professor e com o estudante. Sabe o que vai acontecer se você converter uma falta em falta-dia? Vão aumentar as faltas. Porque o professor que está preso no trânsito, professor que teve um problema, alagou seu bairro, que está tendo uma falha com o transporte público e que chegaria atrasado em uma aula, ele não vai para a escola, dá outras 5, 6 aulas para não receber nada para tomar falta. Isso é óbvio. Eu nem especialista da área de educação sou. É um governo que, com o apoio vergonhoso de deputados que esse ano vão estar todos na campanha eleitoral, pedindo voto, dizendo que vão ajudar a educação, o professor, o aluno, tudo mais, retirou 11 bilhões de reais da rede estadual de ensino e abriu não sei quantas escolas cívico-militares onde eles sequer sabem ensinar português direito. Isso é uma vergonha. O que eu quero dizer é que a gente tem que fazer toda a luta aqui dentro de Janase, junto com o movimento de vocês. Quero apoiar a greve, quero apoiar a mobilização que vocês estão fazendo para barrar esse projeto. Mas enquanto esse governo estiver aí, enquanto uma pessoa desqualificada como Renato Feder puder ser secretário de Educação de São Paulo, a nossa rede estadual não pode esperar nada. Então que a gente derrote esse projeto, obrigada, mas que também seja capaz de derrotar esse governo antes que eles acabem com a educação do nosso estado. Muito obrigada. Muito obrigado. Certeza. Abração, muito obrigada. Como sempre, brilhante. Vou chamar imediatamente agora da entidade o diretor Paulo Neves, que é diretor executivo da APOESP, pedir para ficar... ele está próximo, coitado. Depois o próximo é o Douglas Iso, que é secretário de Finanças da CUT e também diretor executivo da APOESP, dos Assuntos Municipais. Por favor, tem você, que é meu colega, 3 minutos, tá bom, meu amor? Tá. Quiser até o dia todo. Bom dia, Bebel, bom dia, nossos colegas e deputados aqui, companheiros que nos representam aqui na Assembleia Legislativa, a deputada Mônica Seixas, o deputado Guilherme Cortez, o deputado Carlos Janase e os demais parlamentares aqui presentes. Nós estamos enfrentando nesse governo o pior momento da educação no estado de São Paulo. É um governo que iniciou o mandato, através do seu secretário Renato Feder, com um confisco das verbas da educação de cerca de 12 bilhões de reais. Nós enfrentamos esse projeto aqui na Assembleia Legislativa. A plataformização que retirou totalmente a liberdade de cátedra dos professores. Nós estamos tendo que fazer malabarismo para manter aquele princípio que está no artigo 206 da Constituição Federal, que é a liberdade de ensinar e aprender. Depois o governo implementou a privatização de mais de 30 escolas, o projeto das escolas cívico-militares, mais de 100 escolas, que uma guerra judicial a gente tem conseguido minimamente barrar, mas isso ainda está em aberto e essa espada está sobre a nossa cabeça. E agora, a partir do ano passado, o famigerado projeto da avaliação de desempenho. E, nesse momento, a reforma administrativa, através da qual o governo pretende liquidar todos os direitos dos profissionais da educação estadual e também, com isso,
acabar com a escola pública do Estado de São Paulo. Nós não vamos admitir. Nós já estamos mobilizados, vamos intensificar a mobilização. No dia 6, nós teremos uma assembleia do nosso sindicato, com toda a categoria, com as comunidades escolares, para fazer o enfrentamento necessário, porque eles querem acabar com tudo. Eles querem, por exemplo, como o deputado Guilherme Cortez falou aqui, através da avaliação, o professor que está trabalhando numa escola pode simplesmente ser transferido compulsoriamente. Eles querem transformar uma falta-aula em falta-dia. Eles querem, por exemplo, se você chegar atrasado ou qualquer licença, que seja licença legal, eles querem retirar o adicional de local de exercício da nossa categoria. Enfim, não falta mais, eles querem acabar com tudo. E nós não vamos admitir, além da denúncia, nossa categoria aponta na perspectiva de realizar uma greve ainda nesse primeiro trimestre, que é a necessidade de derrotarmos esse projeto de Féder e Tarcísio. Muito obrigado e parabéns a todos e todas que estão aqui. Abraço. Muito obrigada, Paulinho. A próxima agora é a minha companheira de bancada, deputada Beth Saão, né, que tem aí... Acertei? É duro falar o nome dela, mas, enfim... Acertou. Acertei. Que é nossa colega de bancada, então tem Vossa Excelência 3 minutos, por favor. Obrigada, querida. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, cumprimentar a Bebel, através dela cumprimentar todas as deputadas e deputados, a todos vocês, militantes da educação, educadores, pessoal das entidades. Primeiramente, eu queria dizer que o Tarcísio é destruidor do serviço público como um todo, desde quando ele entrou, desde o primeiro dia que ele entrou. Mas ele pegou a educação de jeito para poder... Essa é a área que ele quer mais destruir nesse Estado. Ano passado, a gente não pode esquecer, ele já retirou 10 bilhões da educação. Retirou dizendo que ia ser investido na saúde. Até agora, nós não vimos nenhum outro investimento na saúde adicional que tenha sido completado por esses 10 bilhões que foram retirados da educação. Isso já impactou a educação no Estado de São Paulo. E agora, não satisfeito, ele manda um projeto, gente, para poder destruir ainda mais a carreira dos professores. Eu quero dizer uma coisa para vocês, eu sou psicóloga de formação. Eu trabalhei, o meu primeiro emprego, quando eu me formei, eu entrei numa usina que produzia etanol e produzia açúcar. E ali tinha avaliação de desempenho. Eu sempre achei, como psicóloga, é um instrumento, na verdade, da psicologia, a avaliação de desempenho. Eu sempre achei ela extremamente cruel. Sabe por quê? Porque ela é subjetiva. Todo mundo que vai fazer uma avaliação de desempenho, o avaliador, ele vai carregar consigo um juízo de valor, que é dele ou dela. E aí, na hora da avaliação, Bebel, ele vai levar esse juízo de valor. Se ele tem alguma antipatia por aquela professora ou por aquele professor, obviamente que isso vai alterar o resultado dessa avaliação. E ontem, a hora que o Jefferson foi apresentar uma síntese desse projeto para nós, lá na bancada, eu fiquei observando, não consegui pegar todo, mas peguei uma parte da apresentação dele. Eu fiquei observando o seguinte, que o professor avaliado, e se ele for mal avaliado, ele vai ficar num outro lugar. E isso, na minha avaliação, é uma humilhação para o profissional. Dá a impressão que você vai ficar estigmatizado por uma avaliação que é feita por alguém que você não sabe o que aquela pessoa está pensando a seu respeito. Então, isso tem que parar, isso tem que ser interrompido.
esse projeto, Concluindo, ele não Betinha. tem que ser votado só, porque se ele for votado aqui, vocês sabem que nós somos minoria e que a dificuldade que nós teremos de derrubar esse projeto, se ele for à votação, vai ser enorme. Para concluir, Bebel, o que ele precisa ser é retirado da Assembleia Legislativa. É isso que nós precisamos fazer com o projeto 1316. Não tem outro caminho. Esse é o caminho. Então, as forças aqui que hoje estão mobilizadas, nós estamos aqui numa quantidade razoável de pessoas, mas isso aqui nós temos que quadruplicar, tem que aumentar muito. Nós temos que encher as galerias dessa casa, os corredores dessa casa, a rua, a manifestação que a POSP está chamando para o dia 6 lá na Paulista. Tem que ter muita gente. E se não der certo, é greve geral, pessoal, porque é isso que esse governo Tarcísio merece. Obrigada, Beth. Passo imediatamente a palavra ao meu colega de APOS, companheiro da APOS, Douglas Zizo, ele que é secretário de Finanças da CUT, mas, sobretudo, né, secretário de Assuntos Municipais. Por favor, tenha em Vossa Excelência 3 minutos. Então, bom dia, companheiros, bom dia, companheiras. Quero saudar aqui a deputada e primeira presidenta da POSP, Bebel, e na figura da Bebel, saudar os companheiros, os deputados estaduais que permaneceram aqui na audiência pública e repudiar, né, a postura autoritária do presidente que estava conduzindo os trabalhos, que encerrou a audiência após o pedido de questão de ordem do deputado Carlos Gianazzi. E saudar essa iniciativa da professora Bebel para a gente continuar o debate sobre esse tema. Essa iniciativa do governo é mais uma iniciativa para destruir a carreira do magistério e, mais do que isso, né, tenta colocar os professores na defensiva e está dentro do esboço aí do projeto do governo do Estado de privatizar a gestão. Então, eles fazem de tudo para que implementar uma gestão privada para que, no futuro, se estabeleça a privatização da educação no Estado de São Paulo. E, na avaliação do povo de São Paulo, a privatização transformou esse Estado num caos. Vejam ontem, dia 24, na linha 8 Diamante, que realmente foi um verdadeiro apagão, um transtorno aos trabalhadores que utilizam aqueles trens. Vejam a água que foi privatizada, que hoje nós temos pessoas em comunidades pagando 4, 5 mil reais de conta de água, né? Então, esse governo é um governo parceiro da iniciativa privada, inclusive a educação, através aí das plataformas, há uma privatização e o atendimento dos empresários dentro da educação. Então, nós precisamos, aqui nessa casa, continuar a pressão sobre os deputados. Dia 6, nós temos a Assembleia da POSP e no dia 20 de março, a CUT, junto com as centrais sindicais, junto com os diversos sindicatos de funcionalismo público, nós estamos chamando uma grande paralisação no Estado de São Paulo contra o governo Tarcísio, que não dialoga com o funcionalismo, contra a privatização e contra os desmandos no Estado de São Paulo. Vamos à luta contra o PL 1316. Muito obrigada, Douglas. Também aí bastante disciplinado. Agora eu vou chamar a deputada Ediane Maria. Você sabe que nós somos colegas de profissão, né? Era doméstica e eu também sou. Ai, que lindo, Bebel. Primeiro, bom dia. Já é bom dia ou boa tarde, já, Bebel? Boa tarde ou bom dia. Bom, eu quero
assim como todos que conversaram aqui, meus colegas parlamentares, e pediram desculpa a essa casa, mas aqui vocês já viram que aqui não é casa do povo, né? Aqui é uma casa onde a gente é limitado na fala, onde a gente é cortado o tempo todo, e onde, quando eles se irritam, eles saem da mesa, acaba tudo, e aí a gente continua. Bom, esse PL, eu quero voltar atrás enquanto uma mãe de 4 filhos, e que também estudei, né? Estudei na escola pública e meus filhos também na escola pública. O Gustavo está finalizando agora. Agora, vamos imaginar a avaliação que deveria ser em vez de ser para a educação, deveria ser uma avaliação para o governador Tarcísio de Freitas, que faz uma política de forasteiro, né? Ele e o FEDER, forasteiros que vêm de outros estados, não para construir o estado de São Paulo, mas para sucatear, entregar, varrer, acabar com a educação. Isso é uma violência muito grande. A avaliação ouvi em várias falas, deveria ter cuidado do apagão do metrô, né? Eu vou até mais. Cadê o saneamento básico, gente? Cadê a política de combate à fome no estado de São Paulo, que não existe? Cadê a política de habitação, que não existe? Educação engloba tudo isso. Não é uma prova que vai mudar a avaliação dos professores, mas sim o estímulo para que essa criança não vá para o farol antes de terminar seus ensinos. Uma sociedade, um Brasil, onde a professora Bebel, o Genásio, que atuam na pauta e são da ala dos professores, sabem muito bem, um país que nunca se preocupou com a educação. A educação, ela veio a partir da nossa própria luta, porque nunca nem foi pensada para o povo preto. Então, a gente que insiste em continuar ali estudando. Eu terminar meu ensino, gente, fundamental, com 31 anos de idade. Com 31 anos de idade pelo EJA. Agora, quer dizer que o Brasil, que o estado de São Paulo está preocupado com a educação? A gente sabe que não. Se eles estivessem de fato preocupados, haveria mais escola, haveria mais concurso público, dava a valorização e não fazeria da escola quartel, como eles estão fazendo, colocando policiais da reserva, ao invés de aumentar o salário dos professores. Não dá para os professores estarem hoje sendo tensionados, pressionados pela própria secretaria e por um secretário que, de verdade, gente, eu nem sei se ele entende educação. Então, viva a luta de vocês. Estou aqui para me comprometer também. Oi? Que linda. Estou aqui para me comprometer. Ah, tá dos 3 minutos? Certinho, né, Bebel? Estou aqui para me comprometer, enquanto liderança do pessoal, a estar junto nessas trincheiras, a apoiar também a paralisação, a greve. E vamos junto, viu? Nem um passo atrás. Educação é fundamental se quisermos, de fato, libertar esse país. Obrigada. Muito obrigada. A Bebel já sei. Sempre é muito bom ouvi-la. Eu digo que ela tem a fala fácil, porque por isso a gente precisa de mais gente com cara de povo, não desfazendo de ninguém. Todos têm um papel, mas a gente precisa também dela, né? Próximo agora, eu vou chamar o Felipe Chade, que é secretário-geral do Sinteps, que é o Sindicato das Escolas Técnicas, que também sofre aí um ataque frontal de desmonte. Por favor, querido. Tem Vossa Excelência 3 minutos. Para mim, todo mundo é excelente. Obrigado, deputada Bebel. Bom dia a todas e todos. Queria cumprimentar a deputada Bebel, também cumprimentar todos os deputados que aqui permanecem, os que estiveram, que são os deputados preocupados com a educação, gente. Eu me chamo Felipe e falo pelo Sinteps, que é o sindicato que representa os trabalhadores do Centro Paulo Souza, entidade responsável pelas ETECs e a FATEC Estado de São Paulo. Diante disso, o que nós temos nesse cenário? O governador se preocupa muito com a modernização, né? A questão da modernização do Estado, enfim. O governador colocou uma carreira, uma reestruturação dos cargos comissionados imposta, de cima a baixo, para todas as secretarias, para as autarquias, sem o menor diálogo com a população, sem o menor diálogo com as entidades. O governador fala de uma modernização, que é muito necessário, mas aí que eu faço coro até as palavras do deputado Enio Tato, que esteve aqui antes, e disse: como é que o estado mais rico do Brasil não tem dinheiro para investir no IANSP? Nós bancamos o IANSP. E ainda assim, nem todos nós temos direitos a usar o IANSP. Dentro do São Paulo Souza mesmo, muitos trabalhadores não têm acesso ao IANSP. Foi negado a eles. O governador fala muito da questão da falta dos estudantes, e eu também quero fazer fala aqui a deputada Ediane Maria. Como é que você fecha o EJA? Você fecha o EJA, você fecha os cursos técnicos noturnos, ou seja, você proíbe a classe trabalhadora de poder estudar, e aí vai falar que está preocupado com a modernização. Isso é um disparate, isso é um absurdo.
O governador também fala muito que é preciso você se preocupar com a saúde dos professores, que tudo mais. Ora, os professores têm que trabalhar, às vezes, em 3 lugares, 4 lugares. Nós estamos chegando em março, até agora o governador não falou em reajuste. O Estado que ainda paga o piso do magistério com abono complementar. A deputada Bebel sabe, nós no Centro Paula Souza também recebemos, nossos professores das ETECs também recebem abono complementar para chegar no piso. O Estado de São Paulo não cumpre o piso do magistério, que é lei. Como é que a gente pode falar de reforma, como é que a gente pode falar de modernização, como é que a gente pode falar de preocupação com os estudantes se o Estado não se preocupa nem com o acesso dos estudantes ao ensino e também não se preocupa com a questão dos trabalhadores? Por fim, deputada Bebel, eu quero também encerrar, fazer um lembrete. O governador fez logo no começo, acho que foi a única vez que eu lembro de ver o Renato Feder aqui na casa, foi numa audiência da Comissão de Educação, que quando o deputado Feder foi colocar um projeto do ensino técnico na rede, um projeto totalmente precarizado, que não foi conversado com os trabalhadores, não foi conversado com os professores, que impõe aos professores da rede a atribuírem aulas que eles não têm conhecimento, precariza o currículo técnico e, ao mesmo tempo, mata as nossas ETECs. Por fim, eu queria dizer que o nosso sindicato se coloca à disposição para ajudar na luta pela retirada desse PL criminoso aqui nessa casa. Seguimos sempre na luta, pessoal. Muito obrigado. Saco. O Ariovaldo, tá? Tá, Ariovaldo? Muito obrigada, meu querido Felipe. Eu passo imediatamente à deputada estadual, a Mônica Seixas, né? Tem Vossa Excelência, 3 minutos, se é que nós conseguimos, né, Mônica? 3 minutos, contando, valendo. Primeiro, eu acho que o Feder faltou hoje. Quem falta é o Feder. Ele nunca vem à Assembleia Legislativa, nunca vem prestar as contas, nunca vem à mediação. Então, farol vermelho para o Feder. Segundo, que o Vinícius não completou as suas horas hoje. Vou pedir na secretaria a faltadia do subsecretário, porque não ficou até o final hoje e não apresentou atestado. Aliás, atestado que não está valendo na Secretaria de Educação, que viola direitos trabalhistas que estão acima das regras da Secretaria de Educação. Porque eu não sei se o senhor Vinícius sabe, mas tem professor e professora que está enfrentando o câncer e a perícia da educação não aceita um atestado de alguém que está fazendo quimioterapia. Aqui a gente já está falando de barbaridade, de desumanidade da Secretaria de Educação e do secretário, que não pisa aqui para dar as caras e justificar o injustificável de uma escola pública que está sem ventilação, que não tem ventilador, que está caindo aos pedaços, que não tem cadeira para começar a aula, como aconteceu em Guarulhos, que está chovendo dentro, como aconteceu em Itaquaquecetuba, que não tem a infraestrutura mínima para os trabalhadores e trabalhadoras, nem para os estudantes. A gente não tem culpa que o governo do estado resolveu abocanhar o dinheiro da educação para desaposentar policial. O dinheiro da educação está fazendo falta para os trabalhadores da educação. Mas eu queria falar uma coisa para a gente. O governo tem adotado essas audiências públicas como uma vacina, porque a gente judicializa depois e a matéria tem que voltar do começo, se não realiza audiência pública. Então, eles fazem essa audiência pública fake, que as pessoas não têm espaço de fala, essa fila que vocês têm que se degladiar para falar, os direitos dos parlamentares são caçados e extintos, vejam, pela ordem não ser atendido, e não tem nenhuma disposição de escuta aqui. Não tem nenhuma disposição de escuta aqui. Por isso, eu acho que essa audiência já nasceu fake, mas ela não aconteceu. E nós temos que judicializar para que ela aconteça e a matéria volte à tramitação de início. Segundo, que é direito parlamentar, a nossa bancada do Partido Socialismo e Liberdade tem que reivindicar, sim, o direito do Gianásio, meu e de todos que queiram participar da organização. Não tem essa de fila estipulada pelo presidente, etc. e tal. É parlamentar, tem direito de participar, assim como as pessoas que se inscreveram, não tinha que ter limite ou a ordem que o presidente queria inverter aqui, depois de acordado previamente, ele queria criar novas regras. A educação, gente, está por um triz.
negado o direito à educação, não só de trabalho de vocês, mas está negado o direito à educação para o jovem adolescente preto pobre periférico. As escolas indígenas estão sem professores nas comunidades indígenas. Por isso, daqui não pode passar. Eles estão chantageando vocês com a possibilidade de demissão. E eu sei que dói, porque é o aluguel, Obrigada, é a comida. Só para encerrar, Bebel, um minutinho. Eu sei que dói e que dá medo, mas já nos tiraram tudo. Daqui não dá para passar. Por isso, vocês precisam paralisar a escola e fazer luta. Mas nós, aqui na Assembleia Legislativa, Bebel, Janase, que deve estar me ouvindo do gabinete, meus colegas, minha co-deputada, nós temos que paralisar aqui também. Essa matéria não pode passar. A partir de hoje é não dar quórum, é falar até eles cansarem, é dar trabalho no plenário, porque daqui não pode passar. Não é só de emprego de professores, e isso é importante. Mas a gente está falando do futuro da criança e do adolescente que está na rede estadual agora. Obrigada. Próximo agora eu chamo imediatamente o Roberto Guido, ele que é secretário de Finanças da APUS. Depois eu só tenho mais 2 inscrições, Leandro Alves e Ariovaldo Camargo. Depois eu retorno para a mesa também com um tempo aí de 3 a 4 minutos para a gente fechar. E eu quero ficar por último, que eu quero encaminhar. Ficou uma coisa da nossa categoria, junto com todos os segmentos que têm estado conosco. É importante a gente caminhar, porque dia 20 é lá na frente. Mas entre a Assembleia e o dia 20, nós vamos ter que vários calendários aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Muito obrigada. Por favor, Guido. Tem Vossa Excelência 3 minutos. Vamos lá. Obrigado, Bebel. Eu queria cumprimentar você como primeira presidenta da POS, mas aqui como parlamentar, por assumir, inclusive, a frente desse evento, num momento em que o governo mostrou novamente a sua disposição para tentar atropelar o funcionalismo público, e, nesse caso em especial, os trabalhadores da educação. É lamentável que nós, professores do Estado, professoras, tenhamos que vir aqui, né? Nós o que queríamos, finalmente? Nós queremos o cumprimento da jornada do piso, nós queremos a redução do número de alunos por sala, nós queremos o atendimento decente das pessoas com deficiência nas escolas, nós queremos uma escola com estrutura, e chegamos aqui para ver um PL 1316, aumentando a intensidade do assédio sobre aqueles que sustentam a escola pública, que são os professores e professoras do Estado de São Paulo. Aliás, a sanha de assédio é tão grande, que eles propõem uma medida que alegam vai resolver o problema da falta de professores na escola, quando, na verdade, já disse bem a Bebel, já foi fruto de negociação entre nós, previamente com a secretaria, de que, ao transformar as faltas horas em falta-dia, a ausência de professores vai aumentar, por óbvio. Se eu vou ser descontar no dia inteiro ao invés de aula, eu vou ficar em casa porque o meu desconto já está dado. Isso é de uma burrice elementar. Elementar. Portanto, nesse ataque que nós temos que fazer, né, a essa SPL 1316, é exigir a sua retirada, nós temos que ter claro também que nós não vamos admitir mais essa dicotomia dentro da escola. Há um tratamento para as FEIs, que são verdadeiros laboratórios de assédio e de doença, tanto para alunos quanto para professores, mas também uma outra rede que vai sendo abandonada, largada, por conta do objetivo maior, que é implementar a política da terra arrasada nas escolas inteiras e atender os interesses do setor privado. O doutorado que o secretário que esteve aqui
acabou de receber não valeria dentro da rede pública, tanto quanto vale os cursos que são dados pelas empresas mancomunadas com o secretário da Educação. É disso que se trata. Portanto, a população tem que ter clareza que o que estão fazendo é roubando a educação, assediando professores e não garantindo educação de qualidade. Muito obrigada. Dia 6 agora, todo mundo, os movimentos sociais, professores e professoras, na Assembleia da BUESP, porque nós vamos começar a dar nesse ano uma resposta muito mais contundente, que é o que esse governo merece nas ruas e nas eleições também. Tarcísio não será eleito governador do estado de São Paulo. Muito obrigado. Obrigada. Próximo agora, Leandro Alves, ele que é do Fórum Estadual da Educação, né? Também diretor estadual da PUESP. Tem Vossa Excelência 3 minutos. Obrigado, Bebel, pela Vossa Excelência. Eu quero já te cumprimentar em nome da mesa, todos os deputados e todas as entidades, professores e estudantes presentes aqui na manhã de hoje. Vocês sabem o que é ser reacionário? Hoje nós tivemos um exemplo disso na mesa pela manhã. Reacionário é aquele que não sabe ouvir, não aceita o diferente, o que contrapõe as suas ideias. O reacionário é aquele que quer impor as suas ideias e o seu pensamento. Foi o que aconteceu aqui na manhã de hoje. Lamentavelmente, um desrespeito total com todos nós que estávamos aqui presentes e com toda a categoria profissional do estado de São Paulo. Esse projeto que vem aqui com essa carinha de transformar, de melhorar, né? É um projeto reacionário e é um projeto que vem nas demandas desse governo Tarcísio. Ele já entrou de forma equivocada nessa casa. Por quê? Ele veio agora no final do ano, do regime de urgência, um projeto que trata de 200 mil professores do estado de São Paulo. Tinha que haver inúmeras audiências públicas, debater com os sindicatos, com as entidades, está aqui a Udemo dos diretores, está a Bebel da PUESP, e tantos outros sindicatos deveriam participar ativamente da construção de um projeto que mexe com a carreira profissional. Isso é a ponta de um iceberg, minha gente. É um projeto que começa com a educação e não se iludam, vai se estender para todo o funcionalismo público e vem o efeito cascata. Todos os municípios do estado de São Paulo, vocês têm dúvida disso? Então, minha gente, o que está aqui hoje é um fim de governo pífio, um governo que não veio mostrar o que tem de projeto, porque não tem projeto para a educação. Nós estamos no último ano do governo Tarcísio, sem nenhuma melhora nos índices educacionais, sem uma proposta clara para a melhoria da qualidade do ensino e para a valorização profissional. Políticas de escola cívico-militar, que vocês já viram a lambança que foi, assim que foi colocado. Retira 11 bilhões da educação, escolas de lata, como já foi colocado aqui. Então, não tem política para a educação. Todos os índices mostram índices em declínio. E agora quer culpabilizar exclusivamente o profissional, o professor que está lá na sala de aula? Inaceitável. Todos que estão nos assistindo pela Rede Alesp do estado de São Paulo e do Brasil inteiro, vamos nos unir, porque em outubro nós vamos dar o recado, e o recado vai ser: fora Tarcísio. Agora, Ariovaldo de Camargo, da Central Única dos Trabalhadores, a CUT Nacional, e depois o professor João, que... Vem cá, professor, senta aqui pertinho, que é do Unesp, teve muito tempo conosco aqui, né? Parece que se aposentou, mas não é inativo. Mas continua na luta. Estou dizendo isso. Ele está na ativa aqui, lutando conosco. Senta aqui, que a gente já chama o senhor. Tem Vossa Excelência 3 minutos, deputado. Boa tarde, companheiros e companheiras. Queria, Bebel, saudar a sua valentia na covardia de quem deveria estar até agora nos ouvindo e portanto, coordenando esta audiência pública, e não o fez. E você assumiu uma tarefa que para nós é muito importante. Nós, da CUT Nacional, temos participado dos espaços de debate com o governo federal sobre a reforma administrativa.
E nós conseguimos até agora convencer o governo federal de que não há reforma administrativa para as 3 esferas do serviço público que não passe pela construção de modernizar o serviço público. E modernizar o serviço público significa oferecer um serviço público de qualidade. Lamentavelmente, o governo do Estado de São Paulo fura a fila e, ao invés de esperar uma reforma ampla do Estado brasileiro no sentido de conduzir o serviço público para uma melhoria, tenta aqui no Estado de São Paulo fazer um laboratório da destruição do serviço público. Nós achamos, Bebel, que é necessário uma reforma, mas nós achamos que é necessária uma reforma na administração do Estado de São Paulo. E esta reforma passa por sair Feder e Tarcísio da condução da administração pública do nosso Estado. É muito pouco o que apresentaram, se é que apresentaram alguma coisa até hoje, que possa colocar o serviço para os servidores e os seus usuários. Não melhora a qualidade da saúde. A polícia é uma das piores polícias do Estado de São Paulo, com todo respeito àqueles que fazem a diferença e o trabalho sério. A cada dia que passa, a gente vai vendo barbaridades por conta da polícia do Estado de São Paulo, de setores da polícia, evidentemente, não dá para generalizar aqui, mas é pela má condução, inclusive, de quem está à frente da estrutura da segurança pública, da mesma forma que, se querem criar uma avaliação, se a avaliação da educação não vai bem, o problema não está na ponta, o problema é em quem faz a gestão e quem faz o projeto para ser desenvolvido dentro das escolas. Lógico que nós queremos modernidade, lógico que nós queremos que a inteligência artificial esteja a nosso favor, lógico que nós queremos que a informática esteja a nosso favor, mas não pode ser para nos aprisionar dentro de algoritmos ou nos aprisionar dentro da plataforma que eles impõem, que o professor passa mais tempo na plataforma do que praticamente fazendo aquilo que deveria fazer, que é o ensino da ponta. Portanto, fora Feder, fora Tarcísio, nenhuma reforma, 6 de março, todos da Paulista, e a CUT Nacional, desde já, apoia a greve dos professores a partir do dia 6 e a derrota desse projeto que está aí, que não é um projeto para o funcionalismo e não é um projeto para a população de São Paulo. Obrigada, professor João, sempre presente aqui na LESP, uma satisfação tê-lo. Ele que foi por muito tempo da Unesp, né, também professor universitário. Uma satisfação tê-lo, professor. Obrigado. Tem Vossa Excelência 3 minutos. Muito obrigado, deputada. Eu queria inicialmente saudar a todos e todas que estão aqui em defesa da educação pública, laica, de qualidade e socialmente referenciada. Meu nome é João Chaves, eu sou secretário-geral do Sindicato dos Docentes da Unesp e estou aqui como coordenador do Fórum das 6. O Fórum das 6 reúne as 3 universidades estaduais paulistas, os sindicatos dos docentes, servidores técnico-administrativos e os DCS e o Centro Paula Souza. Eu queria dizer que, preciso lembrar a todos vocês que os docentes do ensino público paulista, e em especial os docentes que estão aqui presentes, que estão aqui representados, né, e representadas, né, têm sido vítima de um processo de envenenamento das suas relações de trabalho, que tem se aprofundado com o tempo, né? E quem tem produzido esta verdadeira epidemia, né, de saúde mental, de problemas de saúde mental e de saúde física em todos vocês, não é um vírus, não é uma bactéria, é um ser pluricelular, não é, chamado Tarcísio. Então, e qual é a melhor vacina contra um sujeito desse, contra esse tipo de... Rogério Augusto, que é um historiador. Não posso chamar de vírus, né? Contra esse tipo de agente infeccioso, não é? Um deles é isso que está sendo feito agora por todos nós aqui, docentes, professores e professoras, pelos deputados e deputadas que estão presentes aqui, que é resistir ao avanço desse processo de desorganização da educação paulista, que, como foi dito aqui, é um projeto do governador, é um projeto da ala política que ele representa, não é? E a finalidade disso qual é?
é fazer com que dá mais um passo com esse PL, dá mais um passo no sentido de caminhar para que os docentes do ensino médio paulista estejam cada vez mais próximos de um trabalho muito próximo da escravidão, análogo à escravidão. Ou seja, é mais uma forma de engrossar o chicote que esse governo tem colocado no lombo dos docentes desde a sua posse até agora. E cabe a nós, em respeito a nós mesmos, em respeito à população do Estado de São Paulo, em respeito à soberania nacional, continuar nesse processo de defesa. E, para isso, a outra forma da gente evitar que isso continue acontecendo e da gente resistir é não reeleger o Tarcísio para o governo do Estado de São Paulo. Então, agradeço a possibilidade de fazer essa manifestação. Professor João da Costa Chaves. E deixo um abraço a todos os docentes e a todos os parlamentares Como aqui presentes. sempre, Muito carinhoso obrigado. com todos. Muito obrigada, bem. Olha, gente, eu cometi um lapso e estava já na lista o professor Rogério Augusto, que é historiador, e o professor Tiago Luz. E eu acho que quem aguentou até agora, mais 6 minutinhos não vai matar ninguém, tá bom? Depois há um acordo que os dois da mesa tenham 3 minutos aqui, eu dou um encaminhamento final, que ele é mais amplo, né, na continuidade da nossa luta. Eu só pediria para quem está lá fora, ou por favor, se puder fazer silêncio, ou vem para dentro, porque eu acredito que a gente tem que mostrar a nossa resistência, que a nossa presença aqui dentro, porque dá a impressão que é só quando o secretário está aqui, eu fico aqui dentro. Vou ficar aqui dentro, nos ouvindo, que é importante, nós vamos sair com mais gás, né, para fazer a luta. Então, agora, chamo o professor Rogério Augusto, ele que é historiador, terá aí seus 3 minutos, Vossa Excelência, só para ser coerente, para não... né? Porque, para mim, todos são excelentes aqui, então são excelências. Pronto, é assim que eu traduzo. Tá, muito obrigada, bem. Boa tarde a todos. Sou o historiador Rogério Augusto, estou há 13 anos na educação, né, da subsede da PUESP de Araçatuba. Obrigado, né, à mesa, né, que compõe a audiência, né, a professora Bebel, os demais deputados, deputadas, professores, professoras e os que estão em apoio à educação. Uma coisa que eu achei interessante, porque o secretário que acompanhava, né, o executivo do secretário encaminhado, ele falou que professor da escola particular não falta. Eu vou usar um exemplo já, São Paulo, o Porto Seguro, um professor ganha R$8 mil para trabalhar 22 horas semanais. O professor da rede pública ele tem que trabalhar 40 horas. Então, nós temos aí o auxílio alimentação, R$600. Quanto que é o nosso? R$200. Transporte, plano de saúde, R$600. Isso é o professor da escola particular. E o sucateamento do professor da escola pública. Não pode faltar. A gente não pode esquecer que professores da sala de leitura que tiveram mais de 15 dias de falta, eles perderam as suas aulas. A gente tem que analisar que é 15 dias por ano. Uma coisa que a gente tem que analisar, tanto professoras que são mães e professores que têm suas mães. Olha que interessante, eu tenho uma mãe interditada, fica doente, e quem vai prestar o socorro? Eu tenho que sair da sala de aula. E aí? O Estado vai cuidar? O secretário vai prestar o auxílio para eu sair da sala de aula? Então, nós temos que analisar esses pontos aí, tá? Esses faróis. Tá, 80% que era da prova, eu tirei 75% no concurso. Então, por que eu sou, então, mal avaliado? Eu preciso de farol? Ao qual eu entrei por um concurso. Eu não entrei por bajular um secretário da educação. E cadê a valorização do professor? Um aluno não quer estudar na escola pública porque está faltando. É lógico. Pega uma sala de aula do ensino médio das 2 horas da tarde até 9 horas da noite, que é o período PEI, sem ar-condicionado no verão. Não aguenta. Imagina o professor, então, nessa condição. Então, nós temos aí essas condições que são precárias, porque não cria uma autoestima mesmo. E ele vê o professor passando por isso, por que eu vou estudar também? Às vezes, a educação, ela não é só o conteúdo, ela é social. E os problemas sociais que acontecem dentro da sociedade, é os professores que resolvem.
às vezes pelas omissões até do poder público. É nós, professores, que estamos lá. E cadê o nosso reconhecimento? Não podemos ficar doentes, não podemos faltar. E cadê as nossas abonadas? Ao qual somente com posturas punitivas para a gente, com o qual não se adequa. Uma coisa que a gente aprende, como todo historiador, aquele que não participa das questões públicas é o idios, em latim, idiota. Então quer dizer que aquela pessoa que não participa, ele então tem legitimidade das decisões públicas. E como eu faço parte da polis, devo ser ouvido, os meus colegas devem ser ouvidos, que ninguém está sendo ouvido, nem professores e nem colegas. Abaixo a PL. Obrigada, professor. Chamo agora imediatamente e encerrou o professor, tem Vossa Excelência, o professor Tiago Luz, tem aí seus 3 minutos. Muito obrigada, Tiago. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigado, Bebel. Muito importante a sua atitude, a sua postura enquanto deputado de manter esse espaço de diálogo para a gente falar sobre esse projeto de lei que é tão impactante na vida dos professores. Não tem um projeto de lei que chega nessa casa, que venha do governador, que seja positivo para os professores ou para o serviço público aqui do Estado de São Paulo. O secretário executivo trouxe vários números para justificar o injustificável. Os números que ele não trouxe foi o número dos milhares de professores que estão desempregados por conta dessa avaliação de desempenho que não é transparente, uma avaliação em que os professores ficaram sabendo que não poderiam participar da atribuição de aulas no dia da atribuição. Colocaram lá uma imposição de 3 anos sem poder abrir um contrato, depois voltaram atrás, como a Bebel bem falou, agora justifica que pode fazer um processo seletivo simplificado novo para poder participar novamente da atribuição. É um projeto de lei que não leva em consideração a quantidade de estudantes que nós temos por sala. Tem salas que são mais de 40 estudantes, não tem como o professor se manter saudável nesse espaço que a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo vem construindo há décadas, que se intensificou nessa gestão. Então, é muito importante que a gente se aproprie desse debate, dessa lei, que a gente chegue na escola, converse com cada colega, converse com os pais, com os estudantes, porque isso vai impactar na vida deles também. A falta-aula vai virar falta-dia e esse número de absenteísmo vai ser muito maior. Então, é muito importante que nós estejamos juntos no dia 6, que os professores estejam unidos e que a gente construa um movimento para se contrapor a essa gestão do Tarcísio e que lá em outubro a gente tire esse povo daqui de São Paulo. Chega de forasteiro, nós precisamos de professor na Secretaria da Educação, nós precisamos de pessoas que conheçam os problemas reais da população de São Paulo e que a educação seja de fato transformadora. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigada, Tiago, Jó. Eu já imediatamente vou passar para o professor, presidente da UDEMO, o Chico Poli, que é como nós o chamamos, mas ele é Francisco, né? Então, por favor, tem Vossa Excelência 4 minutos. Aí. Muito obrigado, muito obrigado, professora Bebel. Eu queria cumprimentar a todos, a Bebel que está presidindo aqui, a todos os colegas de mesa, os deputados que aqui permaneceram, o Janase, os colegas também de trabalho, o colega Jefferson aqui. Eu estava pensando uma coisa agora que o Dom Helder Câmara falou uma vez, que é o seguinte: nós continuamos aqui. O som, bem, aperta aí embaixo. O Dom Helder Câmara disse uma vez o seguinte: lutar sempre, vencer às vezes, desistir nunca. É o que nós estamos fazendo aqui. Desistir nunca. Houve todo aquele embrolho, aquela malandragem, vou usar uma palavra um tanto vulgar, aquela sacanagem aqui, mas nós continuamos. E é isso que tem que ser a nossa posição. Agora, nós que estamos aqui, nós não temos só críticas, não. Nós temos propostas de soluções e apresentamos todas. E vamos insistir. Ora, a Secretaria da Educação e o governador, o Tarcísio, eles querem realmente resolver o problema da escola pública? Essa é a questão. Querem realmente resolver o problema da escola pública? Não querem. Mas, se querem, vamos dar algumas sugestões.
Em primeiro lugar, gestão democrática da escola, passando pelas diretorias, pelas coordenadorias e indo até o secretário da Educação, porque a LDB fala em gestão democrática do ensino público. Não é só da escola pública, não, é do ensino público. E aqui na cúpula, na Secretaria da Educação, você encontra os mais diversos profissionais, mas não existe nenhum ligado à educação pública, nenhum. Então, isso seria a gestão democrática. Querem resolver também o problema? Salário inicial de professor, R$20 mil. Salário inicial de professor, R$20 mil. Ah, tudo bem, você está sonhando, Chico. Talvez. Mas vamos pegar aí as outras faixas, as outras empresas, autarquias, etc., para ver como é que são os salários iniciais. Aliás, a prefeitura daqui da capital. E aí, eu toco numa coisa muito importante. Se você tiver salários dignos, decentes e condições dignas de trabalho, e concurso público de provas e títulos para provimento de todos os cargos públicos, para tirar da mão do governo de plantão. Com isso tudo, você praticamente não teria essa abstenção toda que você tem de profissionais hoje, até porque não haveria essa legislação absurda, tal como existe. E tem mais, IANSP para todos. Ninguém do magistério consegue pagar um plano de saúde digno. Todos acabam sendo, entre aspas, vítimas do IANSP que eles criaram, que eles financiaram e que eles continuam financiando porque o governo não coloca um centavo lá. E, para que isso tudo seja resolvido, se não agora, mas no curto e no médio prazo, nós temos que pensar no seguinte: no fora FEDER e no fora Tarcísio. As eleições vêm aí. Então, eu gostaria de encerrar pedindo um grande grito de 3 vezes para os colegas. Fora FEDER! Fora FEDER! Fora FEDER! Fora FEDER! Obrigado. Muito obrigado, Francisco Poli, diretor também. Passo imediatamente para Dr. Jefferson. Há um acordo entre eu e Genase, é isso? Entre eu e Genase, que a gente só vai para o encaminhamento final agora, até pelo adiantado da hora, beleza? Eu peço a máxima, um pouco mais de paciência, nos aguentem, mas é bom a gente estar aí, né, esquentando a nossa luta, tá bom? Muito obrigada. Dr. Jefferson, por favor, tem aí os 4 minutos também. Obrigado. Né? Fazer as suas considerações e aí a gente vai para o encaminhamento. Beleza? Obrigado, deputada professora Bebel. Fazer um encerramento da fala, frisando o aspecto que a gente ia apresentar e frisar nesse momento final. O projeto ele é inconstitucional, a discussão é inconstitucional. Ele está se propondo, né, a violar direitos historicamente conquistados pela categoria, pelos profissionais da educação. Então, ele fragiliza a carreira docente, não coloca em prática nenhum aspecto de valorização. Então, é uma das maiores ofensivas que nós experimentamos aí no magistério. Né? Então, ele tem problemas, tem fragilidades de ordem formal, de ordem de conteúdo, né, em relação à tramitação, à escolha do projeto de lei ordinária para mudar uma lei complementar. Não houve debate prévio com as entidades do funcionalismo, com os educadores. Então, ele é antidemocrático e a antidemocracia se fez presente nesse momento, nesse espaço aqui hoje, né, na recusa em falar. Então, há uma série de elementos aí, uma série de determinantes que indicam que esse projeto é eivado de inconstitucionalidades. Então, ele pune, ele criminaliza, ele sanciona, ele fragiliza o papel do professor, né? A atuação do professor. Ele coloca a avaliação de desempenho como o cerne e o núcleo dessa estratégia de remoção e fragilização de direitos, né? De desrespeito à condição do docente.
ameaçar os professores, é aí disso que se trata, com a ideia de uma remoção a bem do serviço público, porque ele não desempenhou adequadamente, segundo os parâmetros construídos pelo próprio secretário da Educação, esvaziando a atribuição legislativa de prever e colocar na lei esses critérios e transferindo para um decreto, transferindo para resoluções. Isso, além de surrupiar, o termo não é bem esse, a competência do legislativo, fragiliza a posição dos professores e coloca nas mãos do governo, do secretário da Educação, um poder que ele não tem, que não é dele. Então, é um projeto já eivado desde o início de ilegalidades, inconstitucionalidades, dentre elas essa ideia da remoção por não ser bem avaliado, a questão da falta-aula transformada em falta-dia. Isso é uma punição absurda, ilegal, que gera confisco da remuneração, gera enriquecimento ilícito do Estado e é mais uma inconstitucionalidade. A questão do ALI, que é outro aspecto de uma bipunição, porque além de ser descontado na falta-aula, quem recebe o ALI, que é um adicional, que tem aspecto compensatório, indenizatório, para possibilitar que aqueles que se dedicam à docência em locais de vulnerabilidade, isso é transformado num critério de assiduidade e produtividade. Está errado isso. Então, quem recebe o ALI falta, além de ter o desconto da falta-aula, falta-dia, vai ter um desconto proporcional no ALI. Isso é um absurdo. É um rematado absurdo. Então, assim, nós estamos tranquilos em relação à ilegalidade e constitucionalidade do projeto, mas, e aqui me permitindo uma discussão jurídico-política, é importante ter força de pressão social, e isso, essa audiência pública e os outros atos que a POESP já está convocando, são necessários para demonstrar o seguinte: direitos são conquistados na luta. A positivação de direitos acontece na luta, mas também é a luta social, junto com a luta jurídica, a luta dos deputados, que impede que absurdos como esses atinjam a legislação. Então, o papel nosso e a nossa posição aqui enquanto retaguarda jurídica, esse é o nosso papel, é instrumentalizar os nossos dirigentes e falar o seguinte: esse projeto é inconstitucional e é ilegal. Muito obrigado e devolvo a palavra ao nobre deputado Bebel. Eu agradeço aqui o Francisco Poli, uma hora eu chamo de Chico, de Francisco, né, que é diretor e também presidente da UDEMO, né, deu uma bela contribuição, até porque recai também sobre os diretores muitas ilegalidades no que diz respeito a este PL 1316. Agradecer ao doutor Jefferson, que desde quando entrou aqui na casa, já se debruçou, estudou. Agradecer ao departamento jurídico da POESP, que também assim o fez. Agradecer à diretoria da POESP, que já sacou, já começou a tacar nas ruas, porque é disso que a gente precisa. Nós vamos precisar de uma mobilização permanente nesta casa. E isso significa uma vigília. Então, toda terça-feira, até às 16h30, portanto, podem chegar antes, a gente vai conversar. Os deputados precisam ser convencidos, porque eu vi vários deputados na Secretaria da Educação, Gianazzi, estavam lá conversando sobre isso, sendo convencidos de outra forma. Nós temos que fazer também o nosso corpo a corpo. Nós somos bons nisso. Nós convencemos. Ou vocês acham que várias matérias que a gente segurou aqui não foi fruto da nossa mobilização interna de deputados e deputadas da bancada de oposição? Foi. Entendeu? Na POESP, a POESP, como as outras entidades, são instrumento de lutas até para que a gente consiga fazer essa ressonância na sociedade. Nós vamos precisar dos estudantes, sim, eles têm que estar conosco, porque isso não vai significar melhoria da qualidade da educação. No dia 6, ele tem que ser o dia marcante, é o dia D, é o dia que nós vamos definir greve, né? Porque, da forma como está, nós não podemos ficar. Eu acredito que um debate qualificado nas nossas bases, com os deputados, deputadas, de forma bem pedagógica, eles vão entender que eles vão para uma eleição e podem não voltar. Muitos, foi assim com a história do confisco, quando apoiou
a carreira e derrubou a nossa carreira através do subsídio, né? Aconteceu, eles não voltaram, né? E a gente tem que, de forma muito altiva, dizer: retira o PL 1316 de 2026 da pauta. Por quê? Porque esse é outro ataque frontal. Não precisa ser agora. O governo Tarcísio está no fim. E tem uma injustiça, porque a gente conseguiu aqui nessa casa retirar a faltadia, ele pôs de volta a faltadia. Retirar a PD que acontecesse na escola, ele está pondo de volta, esticando para as escolas, está dizendo: as regulares ficam, mas as escolas de tempo integral não. Mas sabemos perfeitamente que as escolas de tempo integral serão estendidas para todo o estado de São Paulo, portanto, não poderão adoecer, não poderão ter qualquer intercorrência na família. Então, pela nossa dignidade, por tudo que nós acreditamos, por toda a luta que esse magistério, né, e todos os profissionais da educação fizeram nesse estado, por todo o funcionalismo, nós, dia 6 e cada momento aqui, a partir da semana que vem, nós vamos estar aqui na casa, acompanhando passo a passo esse PL 1316, se não houver retirada. Um forte abraço, no mais, muito obrigada. Vamos todos, né, aqui sair fortificados de que só a luta garante vitória. Beijo, gente.